Paraty. Sou velino, toco bandola lá no sertão do Taquari. Subindo depois em Cunha, mato dentro foi visitar um tal violeiro novo, pro seu avô foi tocar. A ponte entre o caipira e o caiçara é uma passarela de beleza, montanha, cachoeira, viola e gentileza. Uns com laços, outros fitas. Sempre as moças tão bonitas em seus distintos bailados de cirandas e cantorias, modas, festas e causos. Alguns a lombo de cavalos, outros em canoas e tragos. Serra do Mar é mãe e herdeira dessa gente seresteira, que se não for caipira e caiçara, será a gente brasileira. Bom, eu diria que o tropeiro, ele, muito mais do que um transportador de mercadorias, né, dentro desse contexto de intercâmbio de mercadorias, de alimentos, né, de frutas, de animais, ele também consistia num um elemento de projeção da cultura regional e local. O meu pai era tropeiro, trabalhava, né, na zona rural, e então eu cresci vendo meu pai falando de Cunha, porque é em Cunha que eles iam buscar os animais, é de Cunha que ia chegar as tropas trazendo mantimento, tudo que é tipo de mantimento, né, enfim, para cá, desde de alimento até outras coisas que não fossem alimento mesmo, coisas para loja, roupa, tudo vinha pelas tropas, né, de Cunha. Então eu me lembro muito disso. Na verdade, Cunha vivia um isolamento, porque você não tinha saída para o Vale do Paraíba, e o caminho mais antigo, que era esse caminho Cunha-Paraty, mas que tinha toda uma dificuldade de transitar. Então só era viável chegar a Paraty e subir de Paraty com tropas de Muares. Essa relação, então, se estabelece, se inicia com o... Quer dizer, você já tem antes expedições que vão fazer esse trânsito, né, de Paraty para Cunha, a caminho de Minas, sobretudo, mas é com a descoberta do ouro, em 1695, e, na sequência, a construção desse caminho que é chamado Caminho Velho, que então Cunha vai estar então nesse trânsito, né, entre Minas Gerais e Paraty. Então a ocupação dessa região, ela se deve sobretudo à descoberta do ouro, e por aqui então passava ouro, mas também Cunha vai se firmar inicialmente como um povoado, uma freguesia, e só mais adiante, já na metade do século XIX, como uma cidade, como fornecedora de alimento, de produtos básicos de alimento, como o feijão, o milho, o capado, como se chamava naquela época, os porcos. Cunha foi um grande produtor de toucinho. Toneladas de toucinho Cunha produzia. Sou morador de Cunha na atualidade, mas a minha família é de Paraty e de Cunha. Então eu tenho essa experiência de brincar, de crescer no meio de dois ambientes totalmente diferentes, que é o ambiente de praia, né? Um ambiente caiçara, né? E um outro ambiente caipira, da montanha, com coisas totalmente diferentes, né? Então, Paraty, a minha infância inteira eu passei brincando, estudando, né, em Paraty, e nas férias eu vinha para a montanha, para a casa do meu avô em Cunha. A gente ficava na beira da estrada, os turistas estavam descendo para Paraty, a gente cercava os carros para vender aquilo, que era uma coisa muito legal, assim, que é uma coisa do pessoal aqui do Vale, né? Eu desde menino gostei muito de cavalo e tinha que fazer o trabalho, e lá em casa foi o único que gostou dessa coisa da roça, e eu acho que desde meus 14, 13 anos eu já subi a serra para comprar boi pro pai,
entendeu? Subia a serra a cavalo, ficava 2, 3 dias aqui para Cunha juntando gado, né, para poder levar para o açougue do meu pai. Então, fui criado, bem dizer, minha infância toda foi na serra, na parte de Cunha. A população aumentou muito, tinha bem pouca gente em Cunha. Ali está Alto Divino, toma o nome, o lugar toma o nome de Alto Divino, porque um homem da roça se chamava Juvino, Juvino Martimiano. Então ele comprou uma propriedade ali, no Alto Divino, e hoje formou uma cidade, a Vale do Gouveia. Então era muito pouca gente. Levantava cedo, arriava a tropa, né, e partia, fazia uma posada em Cunha. Eu levava daqui, eu saía aqui a cavalo com 8, 10 burros carregados, e um irmão meu que já é falecido, o Zé Braz, a gente parava e saía de Paraty carregado de peixe, de farinha de mandioca, rapadura, melado, cachaça, né? E os produtos daqui. E levava para Cunha. De lá a gente tinha que carregar de feijão, milho, cebola, alho, as mercadorias de lá, que era vendida aqui em Paraty. Tinha bastante coisa que levava para Paraty, que fazia o caminho da serra, daqui, do nosso bairro, que é a Barra, né? Para Taquari. Eu não falava Paraty, falava Taquari, né? São Roque. E lá a gente criava o porco, a gente levantava assim muito cedo, 3 horas da manhã, quando o galo cantava, não tinha relógio, né? O galo cantava a primeira vez, todo mundo levantava, já estava tudo preparado para matar os porcos, que colocava tudo nos burros, colocava, eu lembro, era mandado fazer as bruacas. As bruacas era o couro do boi que meu pai cuidava e fazia, colocava as bandas do porco, e isso ia para Paraty. Ah, tinha tropeiro aqui, sim. Meu pai me lidava com tropeiro, em Paraty. Era, e gostava de Paraty, para todo lugar. Tinha tropa que ele lidava, se carregava milho, feijão para turma. Levava Paraty para lá para vender, vendia para cá também. E gostava muito de lavoura, né? Bom, eu acho que Cunha, Paraty, eu acho que até por algum tempo talvez tenham sido quase que irmãos siameses, assim, né? Embora divididos por uma serra, né? E uma serra duríssima, né? Esse trajeto Cunha-Paraty era bastante duro para os que transitavam por essa estrada, né? E daí, inclusive, a existência dos tropeiros, né, que foram tão importantes em Cunha. Os tropeiros em Cunha se estendem por um período muito maior do que em outras regiões do Brasil. Em geral, quando você estuda sobre os tropeiros, é comum a gente falar de tropeiro lá no século XVIII, começo do século XIX. Cunha, os tropeiros vão até pelo menos a década de 60, né? A gente geralmente 1, 2 vezes por mês, né? Porque Paraty não tinha muito quantidade de gado para manter os açougues. Acho que na época tinha uns 10, 15 açougues. Abatia muito gado. E Paraty não tinha tanto criador, então a gente tinha que vir buscar em Cunha, né? Então, levantava de madrugada, estrada toda de chão, e a gente saía cedo, 5 horas da manhã, para chegar aqui nas fazendas, mais ou menos 5, 6 horas a cavalo, né? Parava na casa das pessoas aqui, né? Vários fazendeiros aqui no Tabuão, né? E juntar o gado, né? 20, 30 cabeças a cada 15, 20 dias, né? Então, 1, 2 vezes por mês a gente estava subindo a serra para fazer esse serviço. E geralmente juntava sempre outro açougueiro, igual, né, meu primo Naninho, que o pai dele também tinha açougue. Outros também, né, o Zé Nilton, o Benício, né? Vinha o Branquinho. E vários outros companheiros também, né, Peixinho,
Gilson Bambu. E a gente subia geralmente e descia com bastante gado, porque era 20 para um, 30 para outro. Aí juntava aquela boiada na estrada e vinha tocando. Sempre um na frente, porque tinha algum carro ou outro que vinha, tinha que aguentar o gado, encostar. Então, dentro do contexto da estrada ou do eixo, né, Paraty-Cunha, o tropeiro atuava nessa projeção cultural e atuava como elemento irradiador, né, do comércio, contribuindo para eficazmente, né, de uma maneira muito efetiva, consolidar os núcleos urbanos existentes, as vilas, os povoados, né, os pousos mais tarde, sobretudo no sentido de uma ampliação, né, das áreas de comércio, das áreas habitadas, das regiões próximas às capelas, né? Então ele teve também esse caráter importante de fixação, né? Contribuiu para a fixação de pessoas ao longo de vários trechos, né, aqui da região centro-sul do Brasil e sobretudo também da região particularmente entre Cunha e Paraty. Criada com fogão de lenha, a gente rebocava, fazia o fogão de lenha antigo, ele não era feito com tijolo, era teipa, fazia e lenhava, todos os dias eu lenhava para ter a lenha, né, e quando eu conheci fogão de gás, eu já tinha lá meus 15 anos. No universo artístico, da minha influência em relação ao povo de Cunha, por exemplo, quando criança, a gente vinha da zona rural para a festa do Divino. Né? A gente não morava na cidade, morava na zona rural. Então você vinha porque estava tendo a festa do Divino. Uma das coisas que a gente vinha ver era exatamente a congada vinda de Cunha. Então sempre veio de Cunha essa ligação no caminho, na questão cultural. Antigamente, o comércio em si e os donos de fazenda normalmente eram homens. E no caso lá da minha avó, quem comandava os negócios e toda a plantação e todas as coisas era a minha bisavó Leontina, que ela era a matriarca e que comandava todos esses negócios. Então ela que fazia toda a parte de plantação, ela tinha os peões que trabalhavam para ela, fazia colheita, planta, né? E depois que eles produziam, eles pegavam e levavam para Paraty, onde eles tinham o armazém deles. E nesse meio acontecia várias coisas, várias histórias dentro da Paraty Cunha, né? Os lugares onde tem o calçamento, que todo mundo conhece, e outros caminhos que as pessoas também não conhecem, né? E aí ela contava sobre o tipo de comércio que era na época que ela era criança, no meado dos anos 50, início dos anos 60, né? No qual eles levavam o que eles produziam aqui em Cunha. No caso, eles levavam milho, eles levavam batata, eles levavam a esteira de junco, ou a esteira que fosse me fugiu o nome agora, levavam esses materiais para lá e subiam com azeite, subia com peixe seco, trazia querosene, trazia sal do litoral, né? Também levavam pinhão, levava feijão, são coisas que produziam aqui na região, né? E ela contava das vindas das tropas, como que era, onde eles se alimentavam, como eles comiam, né? Quanto tempo demorava. A gente foi criado ali no Mato Limpo, né? A gente falou, e ali mesmo fiz a minha escola, o 4º ano de escola somente. E aí já
Depois da escola, antes, no período da escola mesmo, já ajudava, sempre ajudando os pais com o trabalho. A mãe, às vezes, colher uma lenha, ajudar a cuidar de alguns animais. E aí, saí da escola, dos 11 para os 12 anos, já fui direto para o trabalho braçal, junto com meu pai. Tudo que a gente consumia, que hoje compra tudo, né? Então, tudo que a gente consumia, a gente plantava. O milho, a cana, o café. E desde criança, eu só conheço trabalho. E tanto é que eu aprendi, eu sei fazer farinha, eu sei fazer rapadura, que era para, né, o café. Depois, quando eu cresci um pouco, aí, uns 10 anos, eu já ia para os mutirões, na roça a gente fazia. Eu tenho 70 anos, né? Fazia mutirão para limpar o milho, fazia mutirão para roçar o pasto. Então, lá tinha 100 homens para comer. A gente fazia comida, montava o fogão lá no meio do pasto, da lavoura. Está aqui na casa da minha comadre, tratando dos cavalos dela e as galinhas, que ela está com as pernas fracas, ela não é com a saúde, né? Dois a filha dele, ele que estava fraco, ele disse que a filha está fraca, as pernas fracas, sentado, tratando de cavalo, de cada coisa. Agora, o ouro propriamente dito não durou muito tempo. No início, bem no início do século XVIII, em 1700 acho que não chega nem a 1710, a coroa portuguesa vai criar um outro caminho que ficou conhecido como Caminho Novo, que então, ao invés de passar por Paraty, vai de Diamantina para o Rio de Janeiro. Então, essa região vai sofrer esse impacto dessa mudança, então, dessa rota do ouro, mas aqui permanece, essa rota ainda permanece com alguma relevância, em alguns momentos com bastante relevância, sobretudo por essa produção alimentícia que vai, então, fornecer aí, abastecer de alimentos, tanto na região de Minas Gerais, quanto na região de Paraty e Paraty, Rio de Janeiro, né? Para nós aqui do Vale do Paraíba, um dos produtos mais importantes era o toucinho, a carne de porco, não é? A perna do porco. Nós tínhamos também as frutas. Na região aqui de Guaratinguetá, no rancho da Picuta, que era o rancho que ficava na margem esquerda do rio Paraíba, vinham as frutas de Minas e os doces, né? Marmelada, goiabada, vindos da região do sul de Minas Gerais. Nós tínhamos também o milho, o feijão, subia de Paraty a famosa cachaça azul de Paraty, né? Nós tínhamos aguardente, o peixe seco, que era produto que vinha do mar, né, de Paraty, abastecendo os mercados aqui de Cunha e da região de Guaratinguetá. As próprias frutas, né, a galinha caipira, muitas vezes o próprio porco capado era transportado vivo, né, em manadas aos ranchos, né, para os ranchos, para troca, para o comércio, né. Tudo nessa época era feito à base da gordura do porco, tinha um papel importante na alimentação, né, no tempero dos alimentos. Usava-se até o osso dos porcos para fazer botão de camisa, né? Então, muito desses produtos que eram transportados estavam afinados com as características culinárias da época. É difícil, mas gostava daquilo, gostava de estar. Mas eu de lá um peixe, a farinha de mandioca, aquela pessoa que gostava de tomar uma aspinha, trazia um galão de 5 litros. Eu sou de 71, do ano 80 para 90, até um pouquinho mais de 90, naquela década ali, Cunha se produziu muito feijão e milho. Bastante mesmo. Inclusive, tem
uma engenheira agrônoma da Casa da Agricultura que me falou que era para mim olhar lá até lá na Casa da Agricultura que tinha lá um marco lá que eles fizeram de uma época que Cunha chegou a ser um dos maiores produtores de feijão e milho do estado de São Paulo. Então, o município aqui. Aí a gente saiu da escola, foi ajudar o pai e a mãe, como falei, ajudava pai, mãe, e aquele tempo que se viviam muito de favores, um fazendo favor e recebendo, ajudando também os parentes e tal. A gente cresceu ali, mexendo com as lavouras, mexendo com o gadinho, como meu pai falou. Paraty, na verdade, cresceu na base da tropa, né? Os tropeiros, tudo, desde de porco, de grão mesmo, tudo que você tinha que fazer em Paraty, vinha de Cunha, nas tropas, né? Eu não cheguei a pegar essas tropiadas mais antigas, onde, né, mas meu pai comprou muito as comidas dos cavalos que tratava, vinha tudo aqui. Tudo assim, em burro, em tropa, né? E eu acho que Paraty o pessoal põe muito a coisa do caiçara, mas não pode esquecer essa coisa do tropeiro, porque Paraty tem essa base, né? Desde a época, eu acho que acredito, do caminho do ouro mesmo, que já descia as coisas do ouro, essas coisas. Mas o caiçara e o tropeiro tem que andar junto. Eu acho que tem que ser assim, né? Eu tive assim o privilégio de ser criado por uma senhora, minha avó, né? Criado junto, no mesmo quintal, morando junto. Que essa minha avó era uma pessoa que entendia tudo. Ela passou grande parte da infância nas duas cidades, transitando. Os pais dela, minha bisavó Leontina e meu bisavô Francisco, eram comerciantes, tinham um comércio em Paraty. E a minha avó passou muito dessas histórias para mim. Além de histórias, experiência dela de vida. A minha avó Amália era uma mulher incrível, né? E eu cansei de ouvir essas histórias da minha avó e aprendi tudo isso na minha infância, né? Ouvindo ela contar as histórias dela em casa, sentado, ouvindo pela 1000ª vez como se fosse a primeira. A minha avó era uma mulher incrível. Ela saiu de Cunha bem jovem, foi para Paraty, porque os pais montaram um comércio no final da avenida. Então, eles tinham esse armazém lá e a minha avó transitava entre as duas cidades, junto com as tropas, quando levavam mercadoria e quando voltava com mercadoria, porque a tropa não ia vazia ou voltava vazia, ela sempre ia cheia e voltava cheia. E uma vez conversando com o seu Zezito, um senhor escritor, inclusive daqui, ele estava me contando que quando ele, já jovem, né, ou seja, eles tinham toda a história do pessoal se juntar aqui para subir a serra a pé, para ir para os bailes de Cunha, né? E a mesma coisa também, Cunha sempre veio muito para Paraty. Até hoje você tem a mesma ligação. Se você chegar ali no mercadinho do produtor rural, no final de semana, está ali o pessoal de Cunha trazendo coisas de Cunha para cá, comida, galinha, enfim. Você vai lá, está tendo. Então nunca deixou de ter essa ligação, né? Então, na minha influência artística, na verdade, mistura um pouco com a questão da cultura caiçara. Eu falo muito dessa região aqui, mas eu tenho toda uma influência da zona rural, né? Toda uma influência caipira, vamos dizer assim, né? Porque meu pai, na verdade, é um cara de Minas. Então, essa influência, essa lida dele com os tropeiros, ele traz isso de Minas, ele planta isso aqui, ele vive disso aqui, né? E essa ligação direta com Cunha o tempo inteiro. Então, sempre, na minha infância inteira, você ouvia essa ligação, e depois, adulto, essa frequência das festas, a gente sempre viu muito pessoal de Cunha aqui. Então, é um lugar que eu gosto muito, por sinal. Então, aqui no Vale do Paraíba, a ferrovia se encontra, as duas ferrovias se encontram em 1877, em Cachoeira Paulista, vindo do Rio de Janeiro a Estrada Imperial. Ela chega em Paraíba Nova, Resende, em 1872. Em 1869, ela já tinha atingido o povoado da Penha, hoje um bairro de São Paulo.
E em 1877, vindo de São Paulo, a Estrada de Ferro do Norte, construída como capital dos fazendeiros da região, se encontra com a Imperial em Cachoeira Paulista. Isso trouxe um impacto muito forte no eixo da ferrovia, sobretudo em relação a Cruzeiro, a própria urbanização de Cachoeira Paulista, que estava focada no Embaú, no bairro do Embaú, que é uma região muito voltada para o tropeirismo. Nas outras regiões, sobretudo regiões que eu chamaria de marginais, né, sobretudo no eixo Paraty, Cunha, Guaratinguetá, o transporte por tropas continuou existindo através dos ranchos. Inclusive na estação ferroviária de Guaratinguetá havia a estação de cargas, que ficava numa área próxima à estação de passageiros. E nessa estação de cargas havia um amarradouro de animais, e embarque e também desembarque de animais por trem, e também de apetrechos voltados ao tropeirismo. Havia em Guaratinguetá, propriamente dito, né, uma casa, que era uma casa uma selaria no centro de Guaratinguetá, que era a selaria do seu Zeca Marcondes, ficava no centro. E essa selaria enviava por trem, através da estação de cargas, celas, né, e outros ferramentais das tropas para uma casa do Rio de Janeiro, que vendia esses equipamentos, que era a Casa José Silva. Essa informação do Dr. José da Silva Lacaz, né, que escreveu vários livros sobre a região da Rua da Estação. Um deles sobre a Rua da Estação. Então o movimento por tropas continuou existindo até meados, eu colocaria até meados do século XX. Eu nasci no começo da década de 70 e vi ainda movimento de tropeiros na região do antigo Rancho da Pedreira, que foi relatado pelo seu Roque de Castro, em Guaratinguetá, junto ali do atual rodovia Presidente Dutra e junto do início antigo da estrada de asfalto Guaratinguetá-Cunha, que foi pavimentada nos anos 60, final dos anos 50, acredito que anos 60. Eu ia para a casa do meu avô gentil, meu avô era referência na venda de gado, né, no comércio em si. A casa do meu avô já passou esse período que acabou a fazenda da Barreira e ele pegou e deu continuidade de ser comerciante, mas um outro tipo de comércio, né, que era o gado e tal. Eu peguei muito isso na casa do meu avô, era parada, chegava fim de tarde, chegava 8, 10 peões de Paraty, que chegava montado a cavalo para vir buscar o gado e levar esse gado para Paraty, né? E então eu peguei essa transformação da época do meu avô até os dias atuais, né? Eu subia Paraty-Cunha de todas as formas, a pé, a cavalo, de bicicleta, e via a transformação da Paraty-Cunha, aonde era passagem só de gado, só de mula e essas coisas, que foi se transformando e levando mais gente, transitando mais gente nesse meio tempo, né? E é engraçado isso, porque ao mesmo tempo que é uma coisa que o progresso chega, às vezes regride também. Então eu lembro que nós passamos, eu acho que, se eu não me engano, nós fomos um dos últimos, se não fomos os últimos, a passar com gado tocado na Paraty-Cunha. E então esse movimento continua existindo, não é? De sorte que vários locais continuaram tendo a sua importância, que foram os ranchos, onde você tinha, propriamente dito, atividade de comércio e de troca, de intercâmbio de mercadorias, né? O Rancho da Pedreira, você tinha alguns ranchos, como o rancho do seu Joaquim Faria, que era uma venda que ficava na região do bairro da Rocinha, a venda do Joaquim Faria, que era um entreposto de trocas. Meu avô, ele madrinhava tropas, né? Pedro Prudente chegou a madrinhar tropas até o Joaquim Faria na Rocinha, trazendo de Cunha carne de porco, toucinho, não é? E muitas vezes levando até Cunha outros produtos agrícolas, né, e frutas e tudo mais. E isso continua existindo. Então você tinha os ranchos, os pousos, né, continuaram fazendo parte desse legado cultural. O pouso, por exemplo, pouso da Aparição,
que seria o primeiro pouso depois da Serra do Mar, vindo de Paraty para Cunha, passando ali a região do Campo Alegre. Depois você tinha o pouso, mais no sentido depois de Cunha para Guaratinguetá, o pouso do Paraitinga, né? Que era uma região também importante, junto ali mais ou menos, praticamente ali meia distância entre Guará e Cunha. Então os pousos eram locais onde o tropeiro ele pernoitava, descansava, né? Depois os registros e as barreiras, né? Então primeiro o registro do Tabuão, que está no livro do professor Veloso, está na capa do livro do professor Veloso sobre a história de Cunha. Ali nós encontramos ali uma representação, né, iconográfica do registro do Tabuão, que depois passou a ser a barreira do Tabuão, a partir de 1835, né, apenas uma mudança de nomenclatura, né? E até meados dos anos 80, eu diria que até a década do início da década de 1980, a construção antiga da barreira do Tabuão existia, né? Infelizmente acabou sendo demolida, mas ficava aproximadamente a 24 quilômetros de Paraty, junto do caminho das tropas, né? Que atualmente é uma estrada de rodagem nesse trecho do rancho da barreira do Tabuão, onde todos os produtos que ali passavam eram registrados, né? É como se fosse o pedágio nos tempos atuais, né? Na época do ouro nós tínhamos os reais quintos. Você tem aqui, mas isso já em 1835, muito próximo aqui de Cunha, o estabelecimento de uma das barreiras, é chamada Barreira do Tabuão. A Barreira do Tabuão, segundo um pesquisador, foi a mais importante barreira do Vale do Paraíba. Então isso demonstra, inclusive, a importância desse trânsito, que a coroa portuguesa estabelece, então, essa barreira, que eu acho que está em torno de 1835, aí o Brasil já era independente, né? E era uma espécie de pedágio. As pessoas não era uma cobrança sobre mercadoria, mas era uma cobrança sobre o trânsito de pessoas, de carroças, de animais, e tinha como finalidade, inclusive, segundo, né, o governo da época, de melhorar esses caminhos, melhorar as estradas, então se cobrava pedágio. Então, pela importância da Barreira do Tabuão, dá para perceber a importância desse trânsito que se estabelece entre Cunha e Paraty. E ela contava muito para mim também sobre a casa do meu avô, que foi do meu bisavô, que era a Fazenda da Barreira, que era onde era a alfândega, na época do ciclo do ouro, do café, enfim, que ali era onde pagavam os impostos. Então ali era o principal, o último ou o primeiro posto do estado de São Paulo. O primeiro quando subia do litoral, ou o último quando ia para o porto, que era em Paraty, né? Essa fazenda Barreira do Tabuão era uma fazenda grande, no qual era uma parada obrigatória das tropas na casa da minha outra avó, né? Que era a minha avó Leontina. Eu tenho uma avó chamada Leontina e uma bisavó chamada Leontina. E aí ela contava dessas paradas de tropa, como que era, como dormia, né? O pessoal se alojava, onde tinha as coisas. E eu acabei ouvindo muito dessas histórias, né? Então, eu tenho a memória bem aflorada dessas histórias. Carregar o jacá de carneirão, era um jacazinho cheio de panela, botava ali, botava os fogão ali, cozinhava ali, passava a noite ali, né, véio? A tropa amarrada, né? No outro dia seguia a viagem também, né, véio? Eu fui uma tropeira. Eu ainda lembro até das raízes do mato que a gente passava, porque tinha muita... O meu pai falava sarapieira. Ele falava isso, não sei porquê, mas tinha esse nome, né? Então era muita raiz, porque aquelas árvores grandes, e a gente atravessava a serra a pé. Então a gente subia. E como eu ainda era pequena, às vezes eu precisava segurar para subir, para acompanhar, porque senão eu não acompanhava os burros e meu pai, que era ligeiro, né?
no serviço, né? Então os burros, eles colocavam assim 6 arrobas, que era 90 ou 100 quilos. Você lembra que ele falou isso, né? Então aí amarravam as cargas nos bichos, desciam lá, dormia nos ranchos, tomava, às vezes lá, aquele que gostava de tomar só a cachaça, tomava, comia seu peixe seco lá e juntava lá os amigos, e no outro dia era o mesmo sistema, carregavam lá com sal, como ele falou, a cachaça ou outras coisas que ele trazia, às vezes peixe. Surge daí o feijão tropeiro, não é? Que é aquela mistura com farinha de mandioca, o feijão, a farinha de mandioca, a gordura, não é? A gente tem esse legado gastronômico. O tropeiro, assim que ele chegava para um pouso ou para um rancho, ele já colocava a panelinha ali dele de ferro, já armava o tripé, já acendia o fogo para fumegar ali o feijão, não é? E colocava uma mistura, às vezes não tinha carne, era uma carne de caça que você encontrava ali, obtia ali mediante a caça, um pássaro, um mamífero, um outro animal, não é? Para dar aqui aquele, como o pessoal costuma dizer, né? Aquela misturinha ali para alimentação. Então eram esses os principais produtos, né? Com destaque grande para as fazendas aqui, o vinho, que também vinha o vinho do Porto, que abastecia muitas fazendas da região, o azeite, que era um produto importado junto com o vinho, e os próprios alimentos vindos do mar, como os frutos do mar e o peixe salgado. Usava-se o recurso de salgar a carne como um fator para a preservação da carne, então era a carne seca, porque a carne sem água, sem umidade, ela consegue ter uma vida útil prolongada, né? Ela consegue ser mais bem preservada. Então por isso que a gente tem o hábito da carne seca, que é uma carne tipicamente vinculada ao legado dos tropeiros, isso para o campo culinário, né, do ouro, né? Então isso permanece até a edificação, a consolidação do rodoviarismo, que se iniciou a partir da década de 50, com a construção da Dutra, né, e com, eu diria que a intensificação dos caminhos pelas rodovias, a própria Rio Santos, que é da metade da década de 1970, a própria pavimentação da Cunha, Estrada Guaracunha, a pavimentação do trecho Cunha-Paraty, por volta de 85, 86, né, do século passado, e depois a consolidação do trecho Cunha-Paraty com o calçamento do trecho de 9, 11 quilômetros do Parque Estadual da Bocaina, que já aconteceu aí já no próprio século XXI. O José Braz, que já começou mexendo com negócios na época assim, cereais, feijão, milho, entendeu? Batata, cebola, eram essas coisas que levavam bastante para Paraty, e aí já era no caso no caminhão, que foi aí entre 85, 90, eu tinha lá meus 15 anos lá. Um pouco mais, aí ajudava ele, e também a gente levava bastante feijão, milho, ele levava com os caminhões assim, tipo 2, 3 caminhões por semana, não era mais que isso também. Entregava lá naqueles mercados grandes, que era aquela época que não tinha o industrializado, né? Recebiam assim, as etiquetas lá esses códigos de barra, né? Então recebia muito coisa a granel assim, e a gente levava bastante para lá, feijão, milho, e às vezes trazia de lá algumas coisas assim, mas bem poucas, mas levavam para lá. E depois levavam também bois, entendeu? Para o abate, que Paraty tinha um matadouro. E depois que asfaltou, já foi parando tudo, né? Já acabou bastante tempo já que acabou esse negócio. Aí caminhão descendo, e os açougues foram fechando também, né? Porque veio os mercados, fecharam o matadouro, então foi parando. Eu não lembro a época que fechou o matador, mas já tem um tempinho. Eu acho que o grande problema, na verdade, é a nossa falta de entendimento. A gente não se educa para as coisas que a gente... por exemplo, a estrada, por exemplo, a estrada é maravilhosa, você tem uma estrada, melhorou muito, você está aqui em Paraty. Eu, na verdade, fiz até fala já, quando estava na época, mais ligado à questão do clima ambiental, que era a abertura da estrada, né?
Agora, você pensando nas populações, no encontro das populações, claro que melhora muito. Mas quando se faz uma estrada dessa, você não conta só com o encontro dessas populações. Você está contando com outras coisas, que aí entra a questão, como você acabou de dizer, a questão do turismo, e aí não se tem uma educação para lidar com isso. Então, basicamente, se torna um benefício predatório. Né? Eu brinco com essa história, tem muita coisa que se torna um benefício predatório por falta da gente saber como que usa isso. Então, eu não vejo a questão da estrada em si como uma coisa ruim. E a maioria foram passar a fazer outras atividades, né? Trabalhar com outras coisas, porque acabou, né? Acabou e só os que gostavam muito de cavalo, essas coisas, que a gente acabou, né, indo para as partes das cavalgadas, né? Subir a serra para ir para Aparecida, ou nas cavalgadas de Cunha, subir a serra a cavalo. Só por passeio mesmo, e as pessoas mais que gostavam mesmo e continuam com o cavalo no coração, né? Porque o resto aposentou tudo, acabou. E no bairro do Cume, por uma questão também de encontro das raças, do índio com o negro, com o português, então você vai tendo os ajuntamentos, os casamentos, né? Você tem ali os mestiços, e aí você vai herdando isso, entendeu? E as paneleiras receberam esse legado e certamente aplicaram esse legado na confecção das panelas. Porque na época você não tinha 1,99, né? Você não tinha artefatos de plástico, você não tinha essas panelas de alumínio. Fazia-se a panela para cozinhar nas panelas. Paraty nunca teve uma cultura de cerâmica, nunca teve um local onde pudesse ser desenvolvido com argila, assim, porque Paraty ela teve sempre um senso de ser um porto, né? Então a área marítima foi sempre muito importante. Então um dos maiores desenvolvimentos nossos foi através da nossa área marítima mesmo, da navegação, das pescas, que nós tínhamos muito aqui. E havia uma coisa muito interessante, havia um senhor de Cunha que era um comerciante. E ele fazia um comércio, trazia produtos de Cunha para vender em Paraty. Então, onde era a frente do mar, nós tínhamos um grande mercado, onde esse senhor vinha com as mulas e ali botava os sacos de feijão, milho e começava a vender as suas coisas. E ele, com esse olhar de comerciante, foi na década de 70, começaram também a chegar as primeiras pessoas com interesse de comprar casa aqui em Paraty. E essas pessoas que começaram a comprar essas casas aqui, elas começaram também a querer comprar as coisas antigas que existiam dentro das casas. Os santos, os oratórios, as louças que existiam aqui. Esse mercador, vendo esse interesse, esse olhar dos primeiros turistas que vieram para cá, ele, olha, eu vou trazer algumas coisas de Cunha. O que ele trouxe? Ele começou a trazer num cargueiro dele, dessas mulas, os potes, as panelas de cerâmicas que eram produzidas em Cunha. E quando ele chegou na cidade, que eu vi esse trabalho, ele trazendo esse trabalho, eu fiquei assim apaixonado pela forma de ver, pela forma escultural, pela forma utilitária, porque eram peças realmente que foram feitas para um uso próprio, porque Cunha teve uma cultura forte de cerâmica que chamava-se as paneleiras. As paneleiras, lógico, eram as senhoras que faziam panelas, mas panelas não para decoração, panelas para ser usada no cotidiano, no seu dia a dia, numa base de troca, numa base de venda. Então, Cunha teve muito forte essa cultura das paneleiras. Essa ligação surgiu na época das paneleiras, porque tem um ceramista lá que é amigo meu, o Dalci Ramiro, o Cizinho, ele vinha aprender com elas aqui. Fazer cerâmica primitiva, né?
E a minha negação de cerâmica eu aprendi em olaria com meu pai. Eu já fazia alguma coisa e queimava na olaria com os tijolos com ele, né? Eu já comecei a ter um gosto de manusear o barro pela praticidade e tudo, né? Acabei gostando. Nós somos 15 irmãos, só eu que faço. Meu contato com as paneleiras se deu no instituto. Tive alguns professores que foram alunos das paneleiras, né? Alunos, assim, pessoal que colava junto e aprendia a trabalhar, né? Um resgate das técnicas também, né? No meu trabalho eu faço o acordelado, né? E o acordelado é uma técnica das mais ancestrais, né? Onde a gente faz os rolinhos e vai subindo as peças, né? E as paneleiras trabalham muito com essa técnica. O brunido também, a pedrinha de rio, né? A pesquisa do material e a queima de baixa temperatura, né? Nos fornos a lenha. Tem um outro trabalho que surge aqui em Cunha também, que é um resgate com a vargem do tanque. Lá é um braço do instituto que alcançou e fez um trabalho com as mulheres de lá. Então hoje em dia a gente tem uma produção também autoral que resgata as origens, né, da cerâmica de paneleira mesmo, raiz, lá na vargem do tanque em Cunha também. A Dona Mica, bairro do Campo Alegre, a Dona Núncia, bairro do Oriente, e a Dona Dita, bairro do Soledade. As três. As últimas, né? Que na verdade aqui tinha 30 paneleiras fazendo panela de barro. Um utensílio para uso em casa, para tudo. E quando as pessoas casavam, por exemplo, eles davam essas cerâmica para uso mesmo de casa. Não tinha outras coisas, né? Mas eu aprendi bastante com a Dona Dita, a Dona Núncia, né? A técnica deles é muito precária, mas vou te contar, eles são grandes artesãos na época, né? Grande. Olha, meu interesse aqui foi aprender um pouco com a sua avó, a cerâmica, como fazer a cerâmica. Ela falou, olha, eu não sei fazer como ela faz, mas eu aprendi um pouquinho com ela. Aí eu falei, e você não poderia passar para mim o que você... Posso. Foi aí que iniciamos o nosso processo cerâmico, né? Então esse processo foi, primeiro, como fazemos? Onde está o barro? O barro está lá no rio. Então fomos lá no rio, pegamos o barro da beira do rio e trouxemos o barro para o terreiro da casa dela. A casa era assim, aí tinha um grande terreiro e fomos para o chão, trazendo esse barro meio mole, porque pegamos o barro do rio, né, com muita umidade, com muita água, e ali foi que iniciou. Como é que é? Aí ela começou a fazer uma panela com aquele barro. E eu ali do lado, no chão, sentado igual um índio, né, uma coisa bem rudimentar, e fomos elaborando uma peça. Eu, com a minha dificuldade, ela, com mais prática, realizou a peça dela. Eu, com muita dificuldade, também consegui realizar uma coisa bem rústica, a primeira vez que eu estava tocando na cerâmica. E aí, que foi o meu primeiro contato com a cerâmica, né? Ela contava que, é uma coisa que não dá para imaginar nisso, né, cara, nos dias atuais, que elas esperavam a colheita do milho. Então, como que elas faziam a temperatura, como elas queimavam as panelas? Elas pegavam, botavam as panelinhas de barro todas para secar primeiro, depois elas pegavam banha de porco, passavam banha de porco nas panelas, naquelas cumbuquinhas, esperava a colheita do milho, nisso elas iam fazendo um monte de peça, várias peças, muitas peças, para elas venderem. E elas faziam isso, esperava a colheita do milho. A colheita do milho chegava, eles colhiam o milho, debulhavam o milho. O que sobrava, que era a palha e o sabugo, eles punham o sabugo e a palha dentro e faziam aquele monte gigante, né? Fazia aquele monte gigante, ia empilhando cerâmica e botava fogo naquilo. Então pegava fogo na palha de milho com o sabugo, aquele calor ali fazia com que as panelas viessem a ficar resistente e com uma durabilidade, enfim. Eu acho que é um trabalho meio indígena, né? Primitivo. Foi passando de pai para filho, né? O caso da Dona Dita, das netas, dos filhos, né?
Foi assim, passando para um para outro, né? Onde surgiu depois a cerâmica, começou a casar com a técnica da alta temperatura, né? Depois se somou a cerâmica contemporânea, que já está completando 50 anos, que é a Noborigama, que chega em Cunha em 75. Também é um capítulo bem interessante, mas é um capítulo que complementa esse legado, mas é uma coisa contínua, que começa com a natureza, começa com a oferta do barro, com o índio, vem com a paneleira, com a mistura de raças, que é uma coisa linda do Brasil, né? O Brasil é imbatível por conta disso, né? Nosso povo é imbatível, porque tem uma mistura, ele pega o que é de bom de vários povos, né? Eu acho isso muito bacana. E depois você tem aí as paneleiras e a cerâmica contemporânea, que está dentro já da plataforma turística, a partir de 1975, com o primeiro forno no antigo Matadouro, que é uma história muito interessante, né? Esse forno que foi doado pelo prefeito José Elias Abdala, que é sírio-libanês, né? Parente nosso, da família da minha avó, doou para esse grupo de ceramistas em 75 esse forno, e esse grupo de ceramistas, com uma técnica japonesa oriental, e também depois com a presença de um português, que é Alberto Cidrais. Olha quanto agora estão falando de portugueses, estão falando de sírio-libaneses, estão falando de índios, estão falando de orientais, constrói o primeiro forno no Noborigama de Cunha, que é o forno do antigo Matadouro. E hoje, quase 50 anos depois, temos um legado que continua trazendo uma técnica que se aperfeiçoa com novos materiais, com uma nova plataforma, que já é um produto de venda vinculado com o turismo cultural. Eu fiz o Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha, né? Eu fui da primeira turma, então eu estava no segundo colegial e fui convidado, né? Os jovens da cidade, são 20 vagas anuais, para fazer esse curso de formação básica em cerâmica. Então esse curso acabou abrindo a minha mente e também revelando uma cidade que eu não conhecia até então. Eu conhecia uma Cunha da agropecuária, né? Essa coisa de sair daqui, pegar o ônibus, ir para Cunha, voltar. Não frequentava muito o centro urbano de Cunha, assim, né? E aí eu me deparo com uma outra cidade onde tem dezenas de ateliês e artistas, né? De uma referência muito forte da queima-lenha, da cerâmica com uma pegada japonesa, né? Não só japonesa também, mas de um resgate que rola aqui na cidade, né? Através dessa história da cerâmica. Os japoneses aí, eles começaram a fazer essa mistura. Por exemplo, eu queimava para a dona Dita em 800 graus e vendia para ela na casa do artesão, fazia negócio para ela. Quando Cunha começa essa instalação dos ceramistas, a gente precisa escoar a nossa produção, né? Então Cunha é eleita justamente por ser um lugar de passagem, né? Entre Rio e São Paulo. E o Cizinho com os Cidrais começaram a fazer as primeiras feiras lá em Paraty, né? Isso nasce o movimento do Encontro de Ceramistas. Então uma vez por ano o pessoal, né, desce para Paraty para a gente se reunir lá. E em outubro rola o festival aqui em Cunha, o pessoal sobe, né? Então acaba tendo até um eixo que a gente fala do tripolar, que seria Cunha, Paraty e Ubatuba, Caraguá, né? Isso é uma coisa que surgiu ali com Alberto Cidrais, com Dacir Ramiro. E de um diálogo assim entre duas cidades que fazem, né, parte de um caminho histórico, né? Um diálogo já de muitos anos, assim, né? De séculos quase. A minha casa começou a ficar um pouco cheia das minhas obras que estava fazendo. Mas como queimar essas obras, né? Como não tinha um forno, eu tive que voltar a Cunha e com muita dificuldade eu consegui trazer esse senhor que era o pai dessa sobrinha da dona Núncia para vir construir o primeiro forno de cerâmica em Paraty, que chama-se um forno de barranco. Porque o forno lá em Cunha, os tradicionais antigamente, eram também chamados de forno de barranco. E ali eu comecei a fazer as minhas primeiras queimas. Foi muito, muito difícil o início de tudo isso, mas eu fui com muita perseverança, com muita vontade, com muito carinho com a cerâmica, e fui descobrindo as queimas, fui descobrindo como é. E em seguida eu precisava mostrar isso.
mostrar isso a Paraty, a minha cidade, né, primeiro, né, e reunimos naquela época, eu tinha a minha sogra, que também era uma artesã muito importante de Paraty, que chamava Milotinha, e ela fazia colchas de retalho. E tinha também esse meu amigo chamado Luiz Rebelo, que ele era um artista de São Paulo que veio morar em Paraty e desenvolveu um trabalho na área de joalheria. E foi aí que eu fiz a minha primeira mostra com esses dois. Pedimos o padre para abrir um espaço na igreja, aqui da Matriz, nossa igreja principal do município, e fizemos uma exposição. Então, essa exposição foi muito importante para mim e foi muito importante para Paraty também, que Paraty, a partir daquele momento, começou a conhecer uma cerâmica chegando com seu cidadão, né, de Paraty, formatando isso. Sempre tive relação com Paraty. Eu participei do primeiro encontro ceramista em Paraty. Eu, o Tochuca, o Alberto Cidrais, o Cizinho, nós fazíamos até na rua o primeiro encontro, num jardim atrás da igreja de São Benedito, e ali tinha um francês que tinha uma pousada que estava montando, a gente guardava ali na casa dele. E hoje participo até dos encontros lá em Paraty mesmo, continuo participando. Eu diria que o caiçara é o caipira na canoa, né? E o caipira, na verdade, né, seria o caiçara montando um animal, né? Então a diferença, organicamente falando, ela é mínima. A grande semelhança que a gente tem é exatamente o vínculo com a terra, né? No caso do caiçara com o mar, o uso da subsistência, né? Então, por exemplo, a pescaria artesanal, a pescaria para suprir as demandas de necessidades dos povos, das regiões, o caipira, as poucas necessidades que o caipira tem, porque ele consegue suprir essas demandas com a terra, né? Cultivando a terra, a mandioca, a farinha da mandioca, você tem ali as frutas, né? Os pomares, as hortaliças, o milho, o feijão. Então ele tem poucas necessidades, né? Porque na verdade a terra lhe dá o alimento, essa fartura, esse alimento, as carnes, né? O vínculo com a natureza. Organicamente falando, esse é o essencial que une o caipira e o caiçara, né? Essas poucas necessidades, né, que os movem, porque eles têm todo o sustento ofertado pela dimensão natural, né? E hoje é importante ressignificar isso como elemento histórico, cultural, turístico para a nossa região, né? No sentido de levar isso para as escolas, o modo de vida tradicional, a casa do caiçara, a casa do caipira tradicional, uma roça tradicional, uma roça de milho, uma roça de feijão, né? Então isso é importante levar para as crianças, para as gerações novas, fomentar o turismo cultural. Eu acho o paratiense e o cuiense tem esse lado afetivo muito aflorado, porque é engraçado isso. São pessoas totalmente diferentes, que é muito bonito, que é a coisa do brasileiro, né? Um é caipira, um é caiçara, um é mar, um é montanha. Mas eles têm esse elo de ligação, de respeito, de admiração. O pessoal de Cunha, muito trabalhador, muito solícito, receptivo, né? E dependia muito também dessa coisa do comércio entre as duas cidades, porque Paraty, querendo ou não, era bem mais forte economicamente que Paraty, né? Então, assim, eu tenho essa experiência assim, de ver, observar pessoas com características que para mim são complementares, se unir, se admirar, né? Eu acho que o que eu poderia dizer em termos de pontos de contato entre o caipira e o caiçara é, sobretudo, essa mercadoria, esse comércio, digamos assim, né, que é uma via de mão dupla, né, que daqui fornece, sobretudo, alimento para o litoral, e de lá vem também as mercadorias de Portugal.
Então, eu acho que é esse comércio que coloca essas populações em contato, né? Isso não é pouco, porque, na verdade, quando a gente fala de contato do ponto de vista comercial, na verdade, você também está falando de um trânsito de cultura, né? De relações sociais que estão também se misturando, se fundindo. Então, como eu disse há pouco, eu acho bastante interessante, porque eu acho que esse são duas populações que têm, eu acho que, destinos diferentes, mas que têm uma história em comum, né? E tem um trânsito de cultura, de modos de vida que vão também ter pontos de contato e com certeza de comunicação, como é que eu posso dizer? Enfim, que vão se influenciar mutuamente, né? Eu sempre gostei de andar a cavalo e sempre carregar alguma coisa, assim, nunca gostei de levar comida pronta nos alforjes do cavalo. Então, muitas vezes, quando a estrada já estava mais movimentada, o pessoal acabava levando o gado até o Fecha Nunca ali, e a gente vinha a cavalo se encontrar no Fecha Nunca. Já era fechado, né? A gente fala Fecha Nunca porque ficou o nome do lugar, mas está fechado há muito tempo, eu não cheguei a pegar nem em aberto. Mas tinha uma basezinha lá ainda, e a gente, para esperar o povo que ia levar, de Cunha, que ia levar o gado para encontrar com a gente no Fecha Nunca, eu sempre levava uma carne e tudo, e a gente fazia ali parava com os companheiros, assando uma carne e outra, e o turista que passava ali, encontrava com a gente ali, o gado parado, os cavalos amarrados. Nossa, bastante turista parou e falou assim, que é isso? Né? Isso marca bastante a gente, porque o pessoal era simples para nós, mas para o pessoal que estava indo conhecer Paraty não via aquilo, via aquele gado parado ali, a gente assando carne. Muitos paravam ali, até que estavam indo para Paraty e queria tirar foto com a gente. Eu acredito que deve ter bastante foto nossa por aí, né? Do povo de fora que ficava apaixonado com aquilo ali. Paraty tem isso, porque o pessoal via isso muito pro lado dessas grandes, né, interior de São Paulo, Mato Grosso, essas coisas, mas a gente aqui em Paraty, né, e Cunha também fazia isso, né, tocar um berrante, parar o gado, fazer uma comida tropeira ali, né. Então essas paradas que a gente fazia ali, nossa, o turista ficava apaixonado com a gente no Fecha Nunca ali. Essas são uma história que conheci bastante gente ali. E me emociona um pouco falar isso. Era um respeito muito grande das pessoas que vinham, do encontro que a gente tinha para levar as coisas para lá e trazer para cá. Era um respeito muito grande, era um encontro muito bom. Aonde chegava lá, eles também faziam festa quando chegava, quando meu pai chegava com os burros, os porcos, eles estavam todos esperando. Era um encontro assim, muito caloroso, um encontro, era uma coisa muito boa. Porque nós somos muito carentes de espaços como museus vivos, museus com dinamicidade, em que as pessoas frequentam, em que você encontra o resgate desse modo de vida, as técnicas antigas, né? A cerâmica das paneleiras, né? Do bairro do Cume. Então tudo isso, no caso lá de Cunha, as paneleiras dos anos 40, 50, que foram retratadas pelo livro do Emílio Williams, no final dos anos 40, né? Cunha, o fim de uma tradição, 1947. Então isso vale a pena a gente trabalhar do ponto de vista turístico, cultural e pedagógico. Na verdade, começaria como um elemento pedagógico com as escolas. Por quê? As escolas são constituídas por crianças que moram em Paraty, que moram em Cunha, e que podem passar isso para os seus filhos, para os seus netos, para os futuros descendentes, né? E esse legado se perpetua e sempre sendo ressignificado pela sociedade, incorporado na gastronomia, incorporado na culinária, incorporado nas festas populares.
incorporado na religiosidade. Tínhamos as orações de São Bento, que muitas vezes você rezava a oração, fazia oração para livrar do encontro de um animal peçonhento, né? Havia muitos perigos nos caminhos das tropas, então era muito importante ter uma guarnição espiritual. Então você tem as orações, muito famosas algumas orações, né, para preservar a integridade dos tropeiros e a integridade dos animais. Porque se acontecesse algum acidente ali, alguma queda fatal, algum problema ali com os animais, perdia-se a viagem, perdia a mercadoria, perdia a viagem, né? E na época, um bom animal de montaria, de carga, equivaleria a um carro hoje, a um carro zero, um carro importado, né? Então esse legado precisa continuar. E é muito importante que tenha produtos midiáticos, usando as novas tecnologias, o meio digital, as redes sociais, né? Essa comunicação digital, que ela chega no jovem de uma forma mais efetiva, né? É importante usar essa modernidade e esses meios, esses recursos tecnológicos ao favor da cultura tropeira e da tradição tropeira. É como eu falei, minha infância, né? Apesar de ter bastante amizade com os caiçaras, com tudo, nossa, eu ando de barco por aí tudo com os amigos, onde eu chegar eu sou bem chegado e, né, nas costeiras todas, nossa, tem muita amizade. E em Cunha, então, nossa, eu chego aqui, né, assim, meu pai foi um cara que foi firme nos seus negócios aqui, entendeu? E eu fiz muita amizade aqui em Cunha. Nossa, a amizade de Cunha em Paraty, eu acho que é maravilhosa. Eu amo o povo de Cunha. Tanto é que eu acabei vindo para cá, né? Larguei minhas coisas em Paraty, mudei para cá. O povo de Cunha é maravilhoso. Amo. Fiz muita amizade bacana. Perdi vários amigos já, porque, né, eu era novinho e os negociantes de gado já com a idade mais avançada e vários já foram embora, né? Mazinho, Lourinho, Zelão, né? E o vô do Leonel Gentil, né? Assim, eu amo o povo de Cunha, eu acho que a amizade de Cunha em Paraty é maravilhosa, maravilhosa. A amizade do cunhense e do paratiense é uma coisa admirável. Que o que a minha avó sempre me falou, meus tios, né, que são duas cidades que gostam muito, o povo gosta, por mais que tenha aquela brincadeira, aquela coisa de zoação que um é caipira, não sei o quê, que é inferior, mentira, não é nada disso. As duas cidades têm muita amizade. Tem muita prova disso. Quantas pessoas têm essa ligação das duas cidades, né? Hoje, nos dias atuais, tem um monte de amigo nosso que tem sítio em Cunha, que frequenta, as famílias que se frequentam. Então, acho que a palavra que une os dois municípios, principalmente, tem esse elo e a admiração, a amizade das pessoas entre Paraty e Cunha, que é muito bonito isso, muito bonito. Poderia citar um monte de gente aqui que são amigos, que passaram de geração e que continuam amigos às famílias e tal. É bonito, é amizade mesmo. Isso é legal, isso é mesmo. É assim, isso aí o pessoal daqui para Paraty, o pessoal gosta muito do pessoal de Cunha. Enfim, eu acho que o pessoal de Cunha traz uma aura de simplicidade, assim, que as pessoas se identificam muito com isso. O povo daqui, né, claro. Que Paraty hoje está muito mesclado, né, cara? Você está quase que meio a meio, né, de paratiense mesmo assim, né? E esse povo mais antigo tinha uma relação muito afetiva com Cunha, né? Também pelo elo da questão que eu acabei de falar, o elo religioso, né, cara? Sempre liga muito as pessoas, né? Mas eu acho que a amizade é uma coisa que sempre foi bonita, assim. Meu irmão mesmo vive para Cunha o tempo inteiro. Eu frequentei pouco Cunha, mais do que eu deveria ter frequentado mais, né, por questão do trabalho. Eu também fiquei muito andando pelo litoral, né? Mas eu acho que vou morar em Cunha qualquer dia. Eu acho que a questão cultural automaticamente ela cria elos, porque a cultura é fruto de convivência.
Então, se você pegar o caipira convivendo nas suas comunidades lá e produzindo uma coisa chamada cultura, na verdade, quando você vem para uma comunidade caiçara, é a mesma situação. Agora, os elementos é que mudam. Está entendendo? Então, você está aqui, o caiçara está lidando com o mar, o caipira lida mais com a terra. Mas quando você vai para a questão cultural, na verdade, ela tem a mesma origem, a ideia, né, da convivência mesmo daquela comunidade ali. E automaticamente a gente está muito perto. A Serra do Mar aqui, o Mar e Cunha, ali, por exemplo, principalmente esse médio vale aqui, a gente é muito perto, é rápido, a cavalo, os caras saem daqui, vai em Cunha, e em Cunha muito rápido. Então não tem como não haver essa troca, né, cara? Então, assim, eu acho que as folias, por exemplo, traz muito isso. Essa coisa do que eu não gosto da palavra folclore, né? Eu gosto mais da tradição. Essa coisa do tradicional une muito esses povos, né? Tanto de Cunha quanto daqui de Paraty. E sem falar dos afazeres, porque no fundo o caiçara é um homem que planta e pesca. Então quando ele planta, ele tem muito do caipira, que é essa lida com a terra, né? Eu acho que é isso. O caipira, na verdade, ele não tem o mar, né? Mas muitos lugares que tem, como é que fala? Os rios e tal. Você chega lá, você vai se encontrar com a mesma situação. Ele também tem lá a sua situação de pesca. Claro, nós estamos falando do mar, é outra situação. Mas eu acho que basicamente, quando você junta mesmo, eu converso muito isso com o Negão, né, de São Luís de Paraitinga, eu sou muito amigo do Negão, o pessoal do Grupo Paranga, né? E a gente tocando uma vez, brincando, que a gente tocando as músicas do pai do Negão, que é o Pídio dos Santos, e as músicas que eu faço e que eu conheço aqui também, você fala, na verdade, se fala um pouco da mesma semente, vamos dizer assim, sabe? Esse sentimento do homem com a terra, do homem com a natureza, né? O homem com o mar, o homem com a terra, com a mata, né? Então, na verdade, eu acho que esse espírito é o mesmo, tá entendendo? Eu acho que esse espírito é o mesmo, não tem... Essa distância não existe muito. Serra abaixo e serra acima, sabe? Eu acho que esse encontro é assim na serra como no mar. As situações são muito parecidas. Eu acho que as pessoas, como o município de Paraty cresceu por causa dessa coisa do porto e tudo, as pessoas de lá acabavam consumindo coisas daqui e vice-versa. Né? Então o cunhense precisava dessas coisas, do peixe seco, que sempre gostaram, né? Quem não gosta, até nos dias atuais, o cunhense desce a Paraty, vai no litoral comer um peixe e o paratiense vem em Paraty, em Cunha, comer um pinhão. Você imaginar isso que une as cidades. Então o paratiense sobe em Cunha para vir na montanha aqui e tal, ver esse clima, que com instância climática, e o cunhense quer ir no mar. Então eu acho que é isso que acaba assim, um admirando a paisagem do outro, um admirando a cultura do outro e unindo as duas cidades. Eu diria que em relação ao turismo, o importante é que a comunidade local seja protagonista, independente da modalidade do turismo, porque é possível mesclar várias modalidades, o cultural, o religioso, o turismo ecológico. Não existe hoje uma vivência humana sadia sem que haja um acompanhamento da preservação da água, do ar, das condições da natureza, da regeneração das matas, como a gente tem observado por aí, em várias e várias vertentes, a vegetação se regenerando, né? Se reconstituindo. É muito bonito, né? Você encontrar. Então, só que tem um problema, ele não pode ser massivo. Ele não pode ter demandas externas que priorizem em detrimento das demandas internas. Então é importantíssimo que a comunidade receptora das regiões de Cunha, de Paraty, dos bairros, participem efetivamente, sejam protagonistas. Ela existe preservada por si só, porque a cultura é uma coisa que é muito difícil ela morrer. Em algum canto você encontra alguém que tem isso. Esse pouquinho que tem é porque tem pessoas que mantêm isso, mas mantém mais pelo espírito religioso ainda, né? Essas manifestações que seguram ainda isso, né? E muitas dessas coisas vão se perdendo porque ela vai... Meu amigo, quanto custa você vender uma folia de reis? Você não pode vender uma folia de reis. Ela é o quê? Ela é exatamente o devoto. Ela acaba quando? Quando esse devoto deixa de acreditar nela. É assim que morre a coisa. Quando você começa a fazer a folia de rei lá na praça para turista dançar, o devoto chega ali e fala, epa, não é a minha onda. Ele vai embora. Aqui morreu. Acabou. É isso que acontece.
Agora, não estou aqui falando mal de modernidade, não estou falando mal do desenvolvimento turístico, estou falando mal da nossa falta de educação para lidar com isso. É só isso. Não é nada. A modernidade é maravilhosa, o turismo bem pensado, o turismo do Mário de Andrade, o turismo que fala, o turismo do conhecimento, o turismo que vem saber o que eu faço, o turismo que vem entender o que é a minha cultura, o turismo que vem buscar comigo o saber de cada lugar. Agora, o turista que vem aqui fazer a mesma coisa que ele faz na esquina de São Paulo, e a gente incentiva isso, a gente diz, não, bicho, aqui é outra onda, aqui. A gente também não tem essa ideia. E quando a gente bota mais no entretenimento para turista do que no conhecimento para turista, né? Então aqui que eu acho que a culpa é nossa. Resumindo, para mim é isso. Você vê a gente ali com a nossa região ali, a gente gosta do turismo, que é o turismo que nem hoje as minhas filhas estão, e meu genro estão até dependendo de turismo lá, porque tem lá um pequeno comércio, mas já é um comércio. Precisam vender lá os seus cafés, as suas coisinhas da roça lá, então precisa de turismo, mas por um outro lado, uma coisa meio ruim, porque a movimentação de carro ficou muito grande, né? Pela estrada que temos, não temos acostamento, e a gente, meu pai mesmo, um pouco da situação que ele foi chegando, porque ele não conseguia mais andar. Quando ele estava lá na roça, eu ficava com medo. Já teve dias lá de a própria polícia rodoviária, eu acho que vocês perceberam que ele teve o AVC ali também, além dele. Então eu que barbeava ele. E até hoje é o pessoal que ajuda, mas lá era mais eu o barbeiro dele lá. Então teve um dia que ele chegou em casa e aí eu estava trabalhando, ele saiu na estrada para ir embora, eu fiquei preocupado, fui atrás. Aí a viatura estava lá fazendo olhando lá, uma inspecionada na estrada, o policial me chamou e me xingou, falou, moço, como é que você deixa? Quem é esse homem? Eu falei, é meu pai. Ele falou, mas ele não pode andar nessa estrada. Eu falei, por quê? Ele falou, não pode porque olha o movimento de carro. Eu falei, meu amigo, o senhor, claro, né, para ele, ainda chamei ele de senhor, falei, o senhor não é o governador, né, mas é um policial, é uma autoridade, eu também vou reclamar para você. Eu falei para ele, olha aí, encheram a estrada de carro, mas não melhoraram a estrada. Não tem um acostamento. A gente da roça aqui perdeu isso aí, entendeu? Eu gosto de cavalo, não tem como andar a cavalo lá. Tempo que a gente ponhava carga, às vezes hoje a gente já nem quer mesmo estar fazendo muito isso, mas gostava de tropear com os burros, andar a cavalo, ou tocar um boizinho, não tem mais como. Então, por um lado, sim, a gente quer o turismo, mas também quer que as coisas evoluam de uma maneira que também possa ser bom para todo mundo, né? Porque acaba ficando difícil. E essa questão de Cunha Paraty aqui, a gente achou bom isso, de ter o acesso, mas por um outro lado, mudaram muitas coisas que o movimento cresceu, a população disparou, a cidade de Paraty cresceu ainda muito mais do que aqui. Eu vejo lá, porque de vez em quando eu vou lá e observei que cresceu demasiadamente ali, foi uma coisa. E aí parece que não tem muita estrutura para isso, né? Para tanto movimento, mas... Então, quando eu falo isso, eu me refiro às associações de moradores, às cooperativas de catadores de pinhão, à própria cooperativa de laticínios, à organização do turismo como um todo, nos restaurantes, ter pessoas qualificadas da comunidade. Processo de qualificação profissional é importante, que é o maior problema em relação ao turismo como um empreendimento econômico, que a gente sempre observa, mais de 20 anos observando essa região, é a qualificação da mão de obra. Então a mão de obra precisa ser qualificada, local, né? Começar com escolas, começar com cursos de capacitação, com respeito à identidade cultural e ao patrimônio. Não é possível conciliar um turismo cultural com um turismo de balada, com um turismo massivo, com um turismo que você vai priorizar jovens com shows que vão até alta tarde, alto horário da madrugada, com horários tardes que avançam, né? Isso é incompatível com o turismo cultural, entendeu?
Então é preciso que os gestores, quem está à frente do poder público, quem está à frente da sociedade civil e os setores sociais, as escolas, os professores, caminhem juntos para que haja uma coesão. Em alguns lugares eu acho que é mais difícil, porque o inflacionamento já aconteceu. O inflacionamento do preço da terra, o inflacionamento do aluguel, o alto custo da mão de obra, né? Um turismo que é muito mais voltado para um turista que vem do exterior do que um turista local, regional, né? Então, para frear isso, às vezes é mais difícil. Paraty está num caminho que eu acho que é mais difícil você voltar. Mas é possível ainda, de alguma forma, inserir a localidade. Ela não pode ficar à margem, porque se a localidade ficar à margem, vai gerar conflito. E esse conflito, ele se reverbera, ele se extrapola através de indicadores de violência, né? Por exemplo, furtos de residências, furtos de veículo, né? Problemas com assaltantes, e aí você tem um problema que muitas vezes não tem mais volta. Por quê? Porque você criou um cenário de conflito entre demandas internas da comunidade e demandas exteriores. Então isso tem que caminhar junto para que haja uma harmonia. Essa harmonia não é só apenas em relação aos setores sociais, mas é também em relação à própria dinâmica entre urbano e rural. Não se separa o urbano e rural. O urbano e rural são organicamente juntos. Você pode ter pomares nas cidades, nos quintais das casas, você pode ter hortas nas escolas, você pode ter áreas verdes nas cidades. Então, a forma como isso se desenvolve, né, ela depende muito dessa relação tênue, uma relação delicada entre urbano e rural, entre a comunidade que está chegando para fazer investimento, para comprar uma casa, para empreender um negócio, empreender uma pousada, e os interesses da comunidade local. Esses interesses têm que ser únicos, eles devem caminhar juntos. Então a gente vê alguns casos em alguns lugares do Brasil em que essas demandas elas são muito díspares, elas são muito diferentes. Aí você tem lugares em que a população não vai, local, porque ela se sente, aquele lugar não lhe pertence. Ela não tem a relação de pertencimento. Então quando ela não tem a relação de pertencimento, você cria um ambiente, não é uma justificativa, mas você cria um ambiente para uma degradação, para um conflito e para situações que a gente vê de forma razoavelmente frequente em alguns lugares do Brasil. Observando esse período de transição aí, vendo os dias atuais, eu acho que é engraçado. Primeiro que a cultura, a tradição acaba se perdendo, porque muitas das vezes as pessoas não passam essas histórias no qual foi passado para mim e eu vou passar para minhas filhas, né? Os jovens, eles não fazem questão disso, inclusive muitos têm até vergonha. Por exemplo, a minha avó, uma coisa que eu não consegui honrar para minha avó foi dançar congada aqui em Cunha. Né? E a minha avó adorava aquilo. Você imaginar que um jovem hoje que estuda, que mora em Cunha ou em Paraty, você falar de congada para eles, eles vão morrer de vergonha. Inclusive os que nascem na roça, os da cidade, então, nem se fala. E eu tenho essa consciência que isso que é preservar essa tradição. Né? Você vê que o jovem hoje de Paraty é muito influenciado por causa assim, das mídias, das coisas que a gente tem hoje e do turismo que chega, porque Paraty é um turismo totalmente diferente. É um turismo de, querendo ou não, o pessoal vai para a praia, é exploração, vem muita gente, então chega aquele boom, aquela quantidade de gente e se perde. Você imagina que isso se perde, porque o caiçara antes meu pai era amigo do Dirceu da Cajaíba, desse povo todo que gostava de mergulhar, de pescar. Hoje você vai até lá, são poucas pessoas que fazem isso, mantém essa tradição. O que acontece é que algumas cidades virou modelo de desenvolvimento turístico. Paraty é uma delas. Todo mundo quer ser Paraty. Todo mundo quer copiar o modelo de Paraty. Entendeu? Porque turisticamente, empresarialmente falando, tá verdade. Paraty realmente é um modelo. Sim, deu super certo. Mas essa população está super certa? Esse modelo que não sabe o que acontece ali na Ilha das Cobras, que não sabe o que acontece aí pelos bairros, é esse modelo mesmo?
Agora, a gente acredita que só está crescendo os empreendimentos turísticos e o turismo. Você não sabe que está crescendo do outro lado também. Igual. Os bairros pobres, a pobreza, tudo está crescendo igual. Né? E isso, com certeza, só que isso fica aqui. Isso não é população flutuante, não. Isso é população que fica. E não se pensa de como criar coisa, para onde você vai encaixar essas pessoas. Não cabe todo mundo no processo turístico. Não vai todo mundo virar hoteleiro. Não vai todo mundo virar garçom. E só tem isso para fazer. Não cabe, cara, não cabe, entende? As pessoas têm que fazer outras coisas, né? O que eu vejo de Paraty em Cunha são características vinculadas, podem ser características vinculadas a um turismo de massa, que muitas vezes eu vejo que começa a aparecer. Né? Então a gente vê muito isso pelo preço da terra, né? Pelo preço do aluguel, pelo preço de um terreno, né? Pelo preço de uma casa. Então isso cresce. Todos os lugares de turismo no Brasil, e muitas vezes do mundo, isso acontece, mas só que isso tem uma dose para acontecer, né? Tem uma dose certa. Então tem que tomar muito cuidado, no caso de Cunha, para que não haja esse inflacionamento e que a cidade possa... Eu não gosto da palavra crescer, eu gosto da palavra desenvolver com qualidade de vida, que para mim é muito mais importante do que crescimento. Se tiver qualidade de vida, é ótimo. Às vezes nem compensa crescer. O importante é você incrementar a qualidade de vida das pessoas, as pessoas morarem num lugar mais aprazível, com qualidade do ar, com uma relação, sem poluição sonora, que tenha uma água de qualidade, que tenha uma oferta de alimentos, que não tenha um inflacionamento, por exemplo, de comida, de preço de alimento, que não tem cabimento. Numa cidade do interior você ter um preço elevado de produtos da roça, né? Isso não tem cabimento. Então existem alguns cuidados que precisam ser tomados. Em relação à Cunha Paraty, é a preservação desse legado ainda do turismo histórico, porque você tem uma área lá que está delimitada e que está protegida, que é o centro histórico. Então, a gente tem uma relação dialética, né? A gente, assim, migrou, é uma cidade que está migrando do agropecuário para o ecoturismo, né? E é uma via de mão dupla, porque você tem o turismo, mas você tem um turismo que pode ser predatório também nesse sentido, né? E Cunha eu vejo que não teve um plano muito urbanístico nesse sentido. A cidade foi crescendo, a gente perdeu um pouco a característica do centro histórico, né? E a gente tem casarões assim tão antigos quanto, às vezes, hoje de Paraty, né? Paraty já tem um foco mais internacional, né? De um turismo de patrimônio histórico. E assim, com a pandemia, acho que teve muito essa migração da galera que quis sair dos grandes centros e ter um sítio, trabalhar online, assim, né? Eu vejo uma busca pela qualidade de vida, né? E assim, a cidade está mudando bastante nos últimos anos. Muitas coisas mudaram. Você vê que antigamente eram grandes fazendas, né? Que agora são cada vez menores, são sítios e são quase que condomínios rurais que tem acontecido também, né? Eu não costumo na cidade. Eu não costumo, por isso que eu não vou. Não costumo com barulho. Nascido e criado para casa, eu não costumo mesmo. As crianças bem que levar eu, mas não costumo. Eu gosto de estar aqui mesmo. O legado dos caminhos indígenas, sobretudo dos guaianazes, foi fundamental para uma inicial parceria com os portugueses através de Martim Corrêa de Sá, que empreitou a célebre entrada para o sertão em 1596. Então essa entrada do Martim Corrêa de Sá é muito importante, porque ela inaugurou, através da trilha dos guaianazes, saindo de Paraty, mais ou menos 600, 700 portugueses e mais de 1.000, 2.000 índios, né? O sertão adentro. Cunha era conhecida como Boca do Sertão. Né? Então essa entrada de 1596, ela foi muito bem documentada pelo professor José Luiz Pazin e foi narrada por um pirata inglês, que era o Anthony Knivet, que participava da tripulação de um corsário inglês muito famoso, de um pirata inglês, que era o Thomas Cavendish, que tinha saqueado a vila de São Vicente já várias vezes aqui no nosso litoral. E ele ficou aprisionado, o Anthony Knivet, e depois ele acabou percorrendo junto com Martim Corrêa de Sá essa famosa e célebre entrada para o sertão, 1596. E certamente eles subiram a serra, não é? Demandaram alguns dias para subir aquela muralha que é a Serra do Mar, no trecho Cunha-Paraty.
no caminho inverso, Paraty-Cunha, adentraram nos campos de, acredito que São Luís do Paraitinga, onde, narrado pelo livro do José Luiz Pazin, eles mataram cerca de 700 cobras, né? E continuaram a viagem até, provavelmente, a garganta do Piracuama, entre Pindamonhangaba e a bacia do Sapucaí. Quando eles adentraram já o território mineiro na bacia do Sapucaí, uma parte continuou a viagem, outra parte regressou para Paraty. Mas nesse trecho, certamente passaram pela região da Encruzilhada, que é uma região que fica a 6 quilômetros de Cunha, próximo a um outro rancho importante, que era o Rancho da Boa Vista, onde em 1724 Luiz da Silva Porto, meu heptavô, construiu a Igreja de Jesus, Maria e José, dedicada à Sagrada Família. E até hoje a região da Boa Vista é uma região importante para Cunha, porque é uma região histórica, religiosa, cultural, e onde nós temos ali, na época da festa do Divino Espírito Santo, toda uma logística para a guarda dos animais que são doados para os festeiros, né, pelos devotos, né, que até hoje é importante. Mas também foi importante no sentido de ter sido um rancho, né, um ponto de parada ali, que é o Rancho da Boa Vista. E Tártico está muito próximo ali a 1 quilômetro mais ou menos de distância da Encruzilhada, onde certamente essa grande comitiva de 1596, com índios e com portugueses, passou, né, atingindo a Sesmaria de Itacuruçá, que pertencia a Taubaté. E só depois, no século XX, através de um documento da Câmara Municipal de Taubaté, essa região foi transferida para o município de Cunha. Então, certamente eles passaram por ali, chegaram até a vila de Taubaté, porque faz todo sentido, porque era uma vila indígena, era Tabaeté, né? Tabaeté era uma vila importante do Vale do Paraíba, onde partiram todas as expedições de bandeirantes para desbravar os territórios de Minas Gerais, para a fundação de vilas e para buscar o ouro da lendária Serra de Sabarabuçu, na região do Vale do Rio das Mortes, no Vale do Rio das Velhas, em Minas Gerais. Então faz sentido histórico essa articulação entre Paraty e Cunha e depois a vila de Taubaté, que é fundada em 1645 por Jacques Félix, né? Sendo um núcleo irradiador para nós dessas empreitadas para o sertão adentro. Canta viola, Brasil, Brasil viola.